Se não foi agora. Eu me chamo Ellen, estou aqui hoje para falar do lugar do descanso do Senhor. Vou trazer essa palavra aqui, né, de Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Espírito Santo, essa é a tua palavra. Vem, Senhor, e usa os meus lábios, meu Deus. Usa o meu coração, usa a minha voz, meu Deus, para que a tua palavra penetre aos nossos corações e que ela venha fazer o cumprimento dela até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, o Senhor está falando comigo muito sobre o lugar do descanso, né? Que é do descansar em Deus. Porque tantas vezes as pessoas falam para a gente assim, ó, descansa no Senhor. A gente conta que a gente está na aprovação, que a gente está num momento difícil. E a pessoa fala lá, descansa no Senhor, descansa no Senhor. E muitas vezes a gente não sabe como descansar no Senhor. A gente fala descansar e entregar. Eu entrego. Mas depois a gente se perde de novo e não sabe o que fazer com aquilo. Porque a gente fica no estado de que aquilo está nas nossas mãos. Então, assim, o que que essa palavra hoje quer dizer? Que não adianta a gente ficar olhando para o tempo. Não adianta a gente ficar olhando para o céu. A gente olha para o céu querendo compreender as estações, a gente olha para o vento querendo entender como foi que aquela tempestade chegou na nossa vida, como aquela tribulação chegou e como a gente vai fazer para ela sair e como a gente vai fazer para sair dela. Mas a palavra fala bem clara que assim como a gente não sabe como o corpo é formado no ventre da mulher, a gente não entende sobre as obras de Deus. E as obras de Deus, elas são feitas com tudo. Elas são feitas com nossas dores, elas são feitas com nossas angústias, elas são feitas com a tempestade, elas são feitas através do luto, elas são feitas através da morte. Às vezes a gente pensa, meu Deus, a morte foi um fim para mim. A morte de um ente querido foi um fim para mim. Até hoje eu vivo um luto. Um final de um casamento foi um fim para mim. Até hoje eu tenho esse luto. Mas, meu irmão, se isso te aproximou de Deus, se isso te ensinou coisas que você precisava saber, coisas que você precisa para sua vida, se isso te ensinou a valorizar os momentos, as pessoas, se isso te ensinou a ter uma ótica sobre a vida, de que você precisa aproveitar cada momento, isso já te ensinou alguma coisa. E os 3 passos que Deus me falou sobre o lugar do descanso foram esses. Eu vou espera aí rapidinho, gente. Foram 3 lugares. E o primeiro lugar é o lugar da gratidão. Essa palavra que eu coloquei para vocês hoje, que eu falei antes, do Salmo 145. Um lugar do descanso é um lugar de gratidão. Quantas das vezes a gente está passando pelas tempestades, a gente está passando por um momento de espera, de cumprimento de promessa, e a gente não consegue simplesmente deixar de focar naquilo e entender que Deus é galardoador, que Deus está cuidando de tantas outras coisas, que nós temos saúde, que nós temos uma casa para morar, que nós temos já tantas, tantas e tantas e tantas, tantas e tantas orações respondidas. Quantas das vezes a gente não entende que Deus já está cuidando de nós, Deus não vai cuidar. Ah, Deus vai fazer. Não, Deus ele já está fazendo. Deus ele já está fazendo. Eu gosto muito do Gênesis, porque a gente vê como tudo começou, né? E aí a gente vê
que Deus começou num dia, né? A gente não sabe se foi no domingo, né? Acho que é no domingo, né? Os homens que deram esses nomes, né? A gente não sabe quais foram os nomes que Deus deu aos dias. Mas a gente sabe que no sexto ele fez tudo isso e no sétimo ele descansou. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quem somos nós, né, minhas irmãs, para não descansar? Quem somos nós para não descansar das lutas que a gente tem vivido? Se Deus, que é Deus, na sua eterna grandeza, tudo que ele faz é uma mensagem. Se ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele, ele precisou descansar no sétimo dia, é porque nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar nossos pensamentos. Todos os dias a gente busca soluções para problemas que a gente tem. Todos os dias a gente busca. Mas que tal um dia se convidar a dizer: eu não vou pensar sobre isso. Eu não vou fazer mais um altar sobre isso. Esse é o dia que o Senhor fez que eu vou descansar. Esse é o dia que o Senhor fez que eu vou agradecer. Quando o povo do Egito saiu de lá, né? Saiu do Egito, povo do Egito não, povo de Israel saiu do Egito e entrou na terra. Deus falou milhares de vezes: do sétimo dia descanse. E depois ele foi falando: no sétimo mês descanse. E Deus foi falando muito mais: no sétimo ano não plante, só colha o que a terra já vai te dar. E reserve já nos anos anteriores para que você tenha mantimentos. O que é que aconteceu? O povo entrou na terra, possuiu a terra e não descansou. E se a gente for olhar, foram 400 anos que eles ficaram. Foram 400 anos, foram 70 anos exilados, eu acho. Se vocês forem olhar, foi por todos os anos que eles não descansaram a terra, que o povo não descansou a terra. Então o povo tirou, Deus tirou o povo de lá, permitiu que os babilônicos escravizassem, por quê? Porque eles não descansavam a terra. Então foi para quê? Foi para que a terra descansasse. Por isso que o povo foi levado cativo. E é muito sério isso. Aí eu fico pensando, se a terra, a natureza, totalmente sensível, mas extremamente forte, que está não sei quantos mil anos aqui, precisa de descanso. Imagine nós, gente, nesse corpo que precisa de água todos os dias. A gente precisa de descanso. E o descanso, ele não é só na, ele não é só o físico, mas o descanso é mental, o descanso é espiritual. E eu acho que essa palavra foi tão confrontada em mim, por quê? Primeiro, pelas batalhas que eu já tenho vivido na minha mente. E aí eu estava passando por tanta coisa, tão cansada. Meu bebê agora está começando a andar, querendo andar, mas ainda está engateando. E aí eu não posso deixar ele o tempo todo no chão, porque é perigoso, né? Se joga em qualquer lugar, né? Naquela coisa. E agora ele não assiste mais os cultos. Porque antes ele assistia o culto, dormia no meio do culto, eu ficava carregando ele, tapeava ele, e ele ficava, mas agora ele não fica mais. E eu estava ficando muito cansada, gente. E aí, o que que aconteceu nesse domingo? Eu fui para a igreja, eu fazendo várias coisas aqui em casa e tal. Fui para a igreja, na hora que eu vou para a igreja, eu falei, olha, eu não vou com o Davi, porque é o meu menorzinho. Eu falei, eu vou deixar ele, pai, porque eu preciso cultuar. Eu não estou conseguindo cultuar com ele. Eu saio e fico no meio dos corredores e não consigo ouvir a palavra. E aí eu falei com meu marido, ó, fiquei com ele, eu vou botar ele para dormir, você fique com ele. Aí ele ficou. Eu fui levar o mais velho. Quando chegou na hora de bater o cartão, não consegui bater meu celular não bateu. Todo motorista me passa para dentro se meu celular deu um problema e não bater. Esse motorista não deixou eu passar. E aí eu tive que descer do ônibus. Aí eu fui pro parque com ele, tava até conversando com minha amiga Camila, que tá aqui. E aí eu fui vindo, eu falei, meu Deus, por que não deu certo? Eu já ia ficar frustrada, desesperada. Meu Deus, não fui pra igreja. Descanse, descanse, eu sei porque não deu certo. Descanse. Quantas coisas não fogem do nosso controle e a gente fica sem querer descansar, sabe? A gente fica sem querer
aceitar as coisas como elas estão, como elas são. Pô, meu Deus, está no meu alcance. Eu fiz o que eu podia. Eu já orei, eu já jejuei, eu já pedi ao Senhor. Descanse, descanse. É no descanso que as coisas crescem. E aí, voltando ao assunto da palavra ser confrontada, eu observei, né, que esse é o 7º mês do ano, né? Já se passaram 6 meses um ano. E esse é o 7º mês, julho agora é o 7º mês. E a gente tem mais 5 meses para o ano acabar. E a gente está acelerada querendo as promessas, a gente às vezes está acelerada querendo cumprir as metas que a gente escreveu. Gente, não há nada de errado nisso. Mas o que há de errado é a gente buscar incessantemente e se frustrar por algumas coisas ainda não ter acontecido, como se isso só dependesse de nós. Não depende só de nós, né? A gente precisa daquele relaxamento, a gente precisa daquela coisa de tipo assim, ó, eu entrego no Senhor, mas eu confio no Senhor. E é esse o primeiro passo que Deus foi ministrando no meu coração. O lugar do descanso, primeiramente, é o lugar da gratidão. O Salmo 145 vai falar que o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e todas as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas essas obras que a gente tem pedido, tudo que a gente tem clamado, todas as nossas orações durante esse ano inteiro, todas elas está no livro do Senhor. Ainda que algumas ainda não tenham subido totalmente, ainda que algumas não tenham sido atendidas, todas estão no conhecimento dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão por toda parte. E há um tempo para elas serem cumpridas, há um tempo, há um lugar, há um movimento no céu, há um movimento que ninguém está vendo, como que está sendo feito no ventre da mulher. Mas o que, que a gente pode estar agradecendo? Que nem a mulher está gerando ali o filho, quando ela já sabe da notícia, ela já começa a agradecer. Por fé, nós já estamos gerando coisas. E nós temos que estar agradecendo. Por isso que ore sempre com essa coisa de eu oro aqui, mas eu já te agradeço, Senhor, porque desde já o Senhor já inclinou a sua mão. E o que está sendo feito lá no céu vai estar sendo ligado aqui na terra. Mas que contudo seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Se é a vontade do Senhor, vai acontecer. Calma, calma, relaxa, confia. E aí eu fui falando, meu Deus, quantas coisas eu tenho para agradecer, meu Deus. Às vezes a gente foca tanto no que ainda não se cumpriu esse ano. Meu Deus, esse ano ainda não se cumpriu isso, ainda não se cumpriu isso. Às vezes é porque a gente ainda não descansou, minha irmã. Às vezes é porque a gente ainda não parou assim para dizer assim, ó, eu vou ficar um tempo sem pensar sobre isso, porque eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor está cuidando. E a gente agradecer quantas coisas o Senhor fez daqui do dia 1º de janeiro para cá para o dia de junho, para agora para o fechamento de junho. Quantas coisas até hoje. Quantas coisas tem feito o Senhor? Quantas coisas. O Senhor atendeu quantas orações? O Senhor te deu quantas palavras? Quantas palavras o Senhor te deu? Gente, se a gente for parar, a gente não vai conseguir contar. A gente vai ter que sentar uma semana para contar quantas palavras, quantas lives o Senhor veio aqui, falou com a gente, nos pegou no colo, atendeu pedidos nossos, trouxe livramento, não deixou faltar o pão na nossa casa, né? Não deixou a gente sem resposta. Quantas vezes a gente ficou aflita pelo silêncio de Deus um tempo, foi até um tempo, depois Deus foi lá e trouxe resposta para a gente na palavra, de formas assim que a gente nem imagina, na rua, numa placa. Quantas vezes num vídeo que a gente abriu o Instagram do nada apareceu pra gente? Quantas vezes, né? Então, bom e misericordioso é o Senhor. Uma coisa que Deus tem me chamado para render culto de ação de graças um dia por semana, uma vez por semana. Quantas vezes nós estamos parando, dedicando, tipo assim, umas 2 horas, 3 horas para a gente ficar só agradecendo a Deus. Meu Deus, eu te agradeço por isso, por isso, por isso, por aquilo, por esse trabalho, meu Deus, que o Senhor me deu,
até por essa luta, meu Pai. Ah, meu Deus, através dessa luta, minha família está se quebrantando, meu marido está se quebrantando. Senhor, obrigada porque o Senhor me levou para aquele lugar e me trouxe, meu Deus. Eu vejo pessoas que saem de casa, vai até para a igreja, gente, não volta mais. Acontece acidente, acontece tanta coisa. Eu vi um policial falando que ele falando, né, que uma pessoa não tem a condição de ouvir a sirene numa dentro de um carro com o som alto, com o carro fechado com ar-condicionado. E o policial estava fazendo operação e aí mandou meu carro encostar para a revista e a menina não ouviu, porque a menina estava ouvindo louvor nas alturas, com o ar-condicionado ligado, não ouviu. Esse policial simplesmente meteu 2 balas de fuzil no carro. Algo completamente imprudente. Esse cara é líder do BOP. E ele estava falando que isso é um erro, uma tragédia aconteceu. A menina tinha saído do culto por causa de um policial mal preparado, de uma pessoa que não estava em Deus. Uma vida foi ceifada. Mas glória a Deus, eu creio que ela foi salva, né? Que esse é o mais importante da nossa vida, né? É a nossa salvação. Mas se estamos aqui no agora, por que não agradecer? Agradece, agradece, agradece. Agradecer por coisas assim, gente, que para os outros assim pode ser insignificante. Tomar um açaí. Ontem eu estava agradecendo tanto que eu sou baiana, né? E aqui é muito difícil assim, corriqueiramente na vida que a gente leva, fazer uma muqueca, porque lá na Bahia a gente come muita muqueca, comida de dendê. E tinha um tempão já. Aí a Rafa falou: rapaz, sabe quanto foi que a gente comeu uma muqueca? Foi ano passado. Davi não tinha nem nascido. Eu falei: foi ano passado. E aí eu peguei e falei: peraí. Não botou a mesa posta. Eu falei: peraí, bora agradecer ao Senhor. A gente tem que agradecer por todas as refeições, né? Mas aquela assim, eu agradeci ao Senhor. Eu falei: meu Deus, obrigada. Para algumas pessoas pode ser uma besteira. Para o povo que está na Bahia pode ser uma besteira. Porque qualquer hora a pessoa come uma muqueca lá. Mas para mim que estou aqui fora, na Europa, é uma coisa maravilhosa, assim. Eu comia, parecia que eu estava na Bahia, sabe? Parecia que era minha avó que tinha botado aquele prato de comida e, e, e me deu quentinho. Então, quantas vezes a gente está agradecendo? Então, quando a gente agradece, quando a gente. Existe até um estudo, gente, que uma das coisas que nos eleva para outra dimensão é a gente fazer a oração. Outra coisa que eleva a nossa ocitocina e nossa dopamina no corpo é agradecer. A gratidão eleva a gente, o espírito da gente. Porque, primeiro, no nosso corpo ela já produz hormônios que dão felicidade pra gente. E, além disso, além da oração, da gratidão, a fé também tem um lugar no nosso córtex também, que a fé nos ajuda também. Ajuda a gente a melhorar, a gente a elevar o nosso espírito. Então, que são os mesmos sentimentos que né, quando a pessoa bebe, que a pessoa sai da dimensão e vai para uma dimensão, né, da alma, né, quando a pessoa usa a droga, né. Então, por isso que muitos estudos falam que as pessoas que estão, às vezes, se drogando, elas estão procurando preencher o vazio que Deus ocupa, porque são os mesmos, é parecido o lugar onde o córtex é aberto, pré-frontal. Então, assim, como a gratidão é uma coisa linda, é uma coisa importante para a nossa vida. E quando a gente está agradecendo ao Senhor, a gente também está descansando, porque a gente olha para o cenário, às vezes está um caos, mas a gente fala assim: eu escolho agradecer. Eu escolho ser grata a Jesus Cristo por isso, porque o Pai, ele disciplina o filho que ama. E se ele está fazendo isso comigo, é porque ele também está me disciplinando. O que é que Deus está me ensinando através dessa luta? Né? O que é que precisa ser mudado dentro da minha casa? O que é que precisa ser corrigido? Gente, eu passei por um tempo que eu não estava conseguindo arrumar minha casa. Eu estava muito depressiva, muito depressiva. Tipo, para eu fazer tudo, tava, sabe, uma coisa assim para se levantar, meu Deus, sabe? Eu só levantava para cuidar dos meus filhos, nem de mim eu estava conseguindo cuidar.
Mas depois eu entendi que era um tempo que eu estava precisando passar. Era um tempo que eu estava passando na minha vida, que aquilo ali não ia ser. E eu pensava que era o fim da minha vida. Eu falei, vai, isso aqui é o fim da minha vida. Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo dar conta das coisas. E aí Deus falou, ande no tempo da minha misericórdia, da minha graça. Você quer fazer tudo de uma vez só, você quer arrumar a casa toda. Se você não está conseguindo fazer nada, como é que você vai arrumar a casa toda? Como é, como Ana fala comigo, como é que vai correr com os cavalos? Se você não está nem conseguindo correr normal, como é que você vai correr com os cavalos? Então, assim, eu comecei a fazer um guarda-roupa por dia, o guarda-roupa dos meninos, depois eu fiz os sapatos, aí tudo foi tirando coisas que não servia mais. E o que é que a gente está fazendo? Toda vez que a gente vai fazendo a faxina no nosso coração, na nossa casa, a gente vê que a gente tem muito mais coisa para agradecer. A gente acha tanta coisa, gente. A gente acha coisa que a gente não usa mais. Eu falei, nossa, meu Deus, como eu pedi isso aqui, como eu pedi esse sobretudo. Eu fui olhando um sobretudo que eu tenho de couro. Falei, nossa, meu Deus, eu pedi ao Senhor um sobretudo de couro. E eu nunca achava, e nunca o dinheiro nunca estava sobrando no mês. Sempre, né? Aquelas prioridades de família, de filho, dessas coisas. E aí um dia uma querida chegou aqui em casa, me trouxe uma sacola de roupa. Ó, amiga, eu tô fazendo um desapego aqui, ó, toma aqui. E, gente, quando eu olhei lá no fundo, tinha um sobretudo de couro. Usei, depois guardei. E aí eu fiquei falando, meu Deus, aí eu hoje, esses dias aí atrás, que eu fiz essa faxina, eu olhei, eu falei, meu Deus, ó o negócio aqui. Que eu quis tanto. Agora tá aí guardado, porque também tá no verão aqui, né? Não tem como usar. E o que me mostra são as estações, são os tempos. Teve um tempo que eu fiquei depressiva, né? Que era só eu e Deus ali suplicando. Eu suplicava ali por Deus. E eu sei que Deus, a gente me guardou todos aqueles dias ali. Deus fez eu enxergar o que estava bagunçado. Deus fez eu me incomodar. E um dia Deus me levantou e falou: Minha filha, vou te pegar pela mão aqui, eu faço cada coisa de cada vez. Aí eu peguei os brinquedos dos meus filhos, doei uma boa parte dos brinquedos, arrumei um canto diferente, joguei fora o que estava quebrado, tirei a televisão quebrada. E é isso que eu tenho visto, sabe? Às vezes a gente não consegue fazer uma faxina e olhar no coração e ver, porque às vezes tem pessoas que Deus tirou do nosso caminho que a gente fala, meu Deus, foi tão ruim. Hoje que eu vejo que eu passei com aquela pessoa foi tão ruim. Mas fique com o que foi bom, fique com o que a pessoa te ajudou, aquele dia que a pessoa te ajudou, aquele dia que foi engraçado. Agradeça por aquilo dali e solte. Se acabou o ciclo, tudo bem. Não tem problema a gente acabar o ciclo. O problema é a gente não ter gratidão. O problema é a gente não enxergar assim que dizer assim aquilo ali não teve nada de bom. Lógico, gente na nossa vida de escolhidas, porque aqui só tem escolhidas do Senhor. Todo o processo da gente, Deus não desperdiça nada, até o que foi muito ruim, muito ruim. Alguma coisa de boa, Deus pega ali e faz. Se não faz nos outros, faz em nós mesmas. Então, agora eu vou para o segundo tópico, mas dizendo a vocês, sejam gratas pelo banho que a gente toma. Tem tanta gente que queria estar tomando um banho, gente lavando o cabelo com o shampoozinho que você tem em casa. Ah, coloca aquela roupinha que você tem, aquele vestidinho. Tem tanta gente que tem esse sonho, sabe? De dizer assim, poxa, eu quero ter uma cama para dormir. Eu tô dormindo no chão há não sei quantos tempos. E a gente tem uma cama, a gente tem um travesseiro. Deus é muito bom com a gente, sabe? Deus é muito bom. Não é só por essas coisas que eu tô falando que são materiais, mas mais ainda por ele ter nos perdoado, por ele ter nos tirado de lugares, de mesas que não era pra gente estar, que a gente ia ficar lá igual um sepulcro caiado. Mas Deus nos chamou para ser soldadas, para como nossa querida Dona Isabel falou, para a gente estar na seara, né? Para a gente estar como trabalhador na seara. Então, nós somos privilegiadas, nós somos princesas, nós somos virtuosas. O Senhor nos deu beleza, o Senhor nos deu beleza interior, deu beleza por fora, o Senhor nos deu
tantas armas para a gente destruir o inimigo, para a gente quebrar ciclos geracionais. Então, é olhar realmente para a nossa identidade, para aquilo que Deus está nos forjando, sabe? São só situações, essa dificuldade que a gente está passando são só situações que Deus está usando para nos encorajar, para nos moldar, para colocar o nosso caminho reto, para nos fazer honestas, para nos fazer capazes de se relacionar com as pessoas que Ele vai trazer para o nosso caminho, que são pessoas que têm feridas que a gente teve. Então, glória a Deus por isso. Segundo lugar, o lugar do descanso é o lugar da confiança. Além da gratidão, é o lugar da confiança. E eu digo para vocês, gente, a confiança, a gratidão a gente consegue, né? Agradecer a Deus. Mas a confiança, ela é difícil. Ela é difícil porque nossa primeira base de relacionamento é com nossos pais, é com nossa família. E quando há uma ruptura nesses relacionamentos, quando há uma ruptura nisso, é difícil a gente conseguir se relacionar com Deus, porque a gente fica achando que Deus vai nos abandonar da mesma forma que nosso pai, nossa mãe um dia nos abandonou. Então, assim, é muito difícil a gente se relacionar e com Deus e descansar confiando que Deus já fez, que Deus vai fazer, sendo que a gente vê completamente o cenário contrário. Mas a gente vai para a palavra, porque a gente vive por ela, né? O mesmo Deus que nos esconde, que nos protege, porque uma coisa a gente sabe, que a gente é protegida por Deus, que poderia acontecer tantas coisas com a gente e não aconteceu. Glória a Deus. Então, o mesmo Deus que nos protege é o mesmo Deus que nos dá. Eu venho para a palavra de novo. Eu amo esse versículo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E permanecer, o segredo de permanecer, o segredo da permanência é a confiança. E a palavra de Deus fala: não abram mão da confiança, porque ela será ricamente recompensada. E confiar é isso, é ver Deus para testar nossa confiança. Ele vai deixar muitas vezes o caos acontecendo. Às vezes a gente vai continuar sem uma resposta de trabalho. Às vezes a gente vai ver tudo na nossa casa acabando. Às vezes a gente vai ver um relacionamento que era para dar certo acabando. Mas quando a gente escolhe, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu confio nas suas tomadas de decisões. Eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor. Quando a gente confia e Deus entende, Deus atende a nossa confiança, gente, é uma recompensa assim. É tremendo aquilo que Deus faz na nossa vida. É tremendo o galardão da nossa confiança. Mas a gente precisa confiar em todas as áreas. Porque às vezes a gente confia que Deus vai nos livrar, que Deus vai nos guardar. Mas a gente não confia que Deus vai prover, que Deus vai nos fazer capaz de fazer um curso, que Deus vai nos fazer, que Deus vai trazer uma maternidade para nossa vida, que Deus vai fazer a gente gerar um filho, sabe? A gente precisa confiar de todo o nosso coração. Se Deus prometeu, Deus é fiel e justo. Se Deus colocou aquele sonho no nosso coração e nos dá paz aquele sonho, é porque foi Ele que colocou e Ele é fiel e justo. Vai acontecer na hora certa. Mas descansar é confiar. Senhor, eu te entrego. Eu confio. Eu sei. Não é um estado de sentimento, não é um estado dominado pela nossa alma, mas é um estado de eu sei. Eu sei que o Senhor está eu sei que o Senhor está fazendo. É um estado de saber. Eu tenho certeza. É o que eu escolho. Eu escolho nesse dia entender que o Senhor está fazendo, que eu não consigo compreender as obras do Senhor, mas Ele sabe de tudo e eu não. Eu sou uma pequenina do Senhor. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Eu fico chocada como
Davi, ele fica chorando assim, esperando eu pegar ele no colo para tirar ele da cama, porque ele já sabe que ele cai da cama se eu não pegar ele, né? Agora ele já tá descendo de costa, mas tem vezes que ele não consegue descer, e aí ele fica me esperando. Então, às vezes ele chora, 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 eu fico, calma aí, que eu tô fazendo sua comida. Eu tô botando sua comida no prato, calma aí. E ele só tem que esperar. E aí, quando eu vou pegar ele, ele já tá ali com o braço estendido. Então, ele já confia que eu vou pegar ele alguma hora, né? E assim somos nós. Às vezes a gente chora, fica eufórica, achando que Deus não vai vir. Deus vai vir, Deus vai pegar a gente no colo, Deus vai trazer o banquete. Deus vai trazer, Deus vai fazer. Mas a gente precisa se relacionar com confiança, descansar, crendo que ele já fez. Na palavra de Apocalipse diz que aquele que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas. Quer dizer, no começo, ele no sexto dia descansou. No final, ele disse que faço novas todas as coisas, né? Então é lindo demais. Quando a gente termina de fazer tudo na nossa casa, quando a gente termina de limpar tudo, o que que a gente faz? A gente senta para descansar, porque está tudo feito. E assim é o Senhor nas nossas vidas. Ele está sentado no trono porque já está tudo feito. Deus já fez tudo nas nossas vidas. O que requer de nós é o posicionamento. E o descanso, Deus está falando comigo que o descanso é um posicionamento também. Às vezes as pessoas botam pressão na nossa vida. Ó, você tem que fazer isso. Você é cristão, você tem que fazer isso. Você tem que perdoar a pessoa, você tem que andar com fulano, você tem que ir lá ajudar cicrano, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Querido, eu estou descansando no Senhor, eu descanso no meu Deus. Tá tudo bem. Ele não me mandou fazer isso. Eu vou fazer o que ele me mandou. Ah, mas vão falar que você é isso e aquilo e aquilo. Tá tudo bem. O que importa é o que o meu Deus fala sobre mim. O que meu Deus sabe o meu respeito. Tá tudo bem. E pronto. A gente não tem que viver movido às pressões humanas. Descanso. E a terceira coisa, quando a gente agradece, quando a gente confia, quando a gente fala, pai, eu confio, tá nas tuas mãos. O que que vem? A paz, que excede todo o entendimento. Ela guarda nosso coração. O lugar do descanso é o lugar da paz. Gente, eu não estou falando de que você não está passando por um momento que às vezes está tendo discussão na sua casa, que está tendo perseguição no seu trabalho. Eu não estou dizendo que não está tendo isso. Eu estou dizendo que tem como ter paz no meio de tudo isso. Primeiramente, a gratidão, segundo a confiança, e a paz vem. Porque Jesus fala, ela está sendo grata por isso que ela está passando. Ela está confiando em mim que eu estou fazendo. Então eu vos dou a minha paz. E quando a paz do Senhor entra no nosso coração, não tem como, não tem como. Muitas pessoas podem nos tirar, porque até tentar nos tirar, mas não vão conseguir, porque é um estado. Às vezes vem flechas na nossa mente, mas a gente blinda nossa mente. O meu Deus está fazendo, o meu Deus está fazendo. Eu não compreendo as obras, mas eu sei que Ele está fazendo. O meu Deus está cuidando de mim. O seu cuidado, o seu amor é sobrenatural. Não existe tempo que esse Deus não esteja cuidando de mim. Não existe tempo que esse Deus não esteja ouvindo minhas orações. Não existe tempo que esse Deus não esteja aceitando esse jejum que eu estou fazendo. Não existe tempo que Deus não chegue no trono de Deus no meu louvor, na minha adoração. Não existe esse tempo. Em todo tempo Deus é bom e Deus é galardoador. Deus, ele dá paz aos mansos, aos que procuram estar em paz, né? Eu não estou falando da gente não colocar limite das pessoas, a gente deve colocar limites. Isso é posicionamento. Isso é até preservação do nosso descanso, né?
Quantas vezes, né? A gente enfrenta situações de coisas do nosso passado, querer retornar e querer um espaço na nossa vida que não tem mais. E a gente age pelo piloto automático, mas a gente tem que se observar. Epa, não. O Senhor já me guardou disso. O Senhor está me fazendo descansar. Eu não tenho que pegar a guerra, o problema que já foi resolvido no passado, e trazer agora para minha vida de novo. Eu não tenho que fazer isso, eu não tenho esse direito. Deus não me autorizou a fazer isso. Então, é não viver realmente de acordo com o mundo, mas a gente viver de acordo com o que o céu, o governo que o céu tem para nós. E uma das palavras de quando minha mente estava agitada, eu estava angustiada sobre as coisas que fazem com a gente, porque a gente não pode mudar o que o outro faz com a gente, mas a gente tem que mudar a forma de que a gente lida com as coisas que o outro joga na gente. É com isso que a gente pode mudar os nossos sentimentos, como a gente fica depois que o outro faz algo com a gente. E um dia eu estava angustiada, indo para algum lugar, não lembro para onde foi, e a oração do pastor Antônio Júnior, que eu gosto muito de acompanhar, falava disso. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Olha que coisa linda. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Por que a gente vai ter pensamentos de guerra? Por que a gente vai ter pensamento de vingança? Por que a gente vai deixar os pensamentos confusos imperar? Eu não estou dizendo que a gente não receba. A gente recebe, porque muitos são aqueles confrontos que a gente precisa resolver coisas, que Deus precisa mostrar coisas que estão no nosso coração ainda. Mostrar que a gente está passando por batalha na mente, que Satanás está enviando dardos inflamáveis para, né, nos embaralhar e a gente precisa se armar, se posicionar, repreender. Outras vezes não, outras vezes são coisas de dentro de nós que precisam ser curadas. E Deus está ali nos mostrando, está ali como colocando a gente diante de um espelho, né? E está nos mostrando aquilo. Porque tem coisas, irmãs, que é a gente mesmo que tem que liberar perdão, que é a gente mesmo que tem que declarar assim ao céu, eu me liberto disso, né? Tem libertações que a gente adorando, tem libertações que a gente louvando. Então, é lindo demais saber disso. É a gente tirar tudo isso de nós. Meu Deus, como é que eu trato isso aqui? Como é que eu trato isso aqui que está passando? Se vigiando o tempo todo, se blindando, mas ficando com a paz, porque Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus não tem pensamentos de guerra. Deus não tem pensamentos confusos. Deus usa sim as tempestades que vêm para nossas vidas. Às vezes por falta de sabedoria da gente, às vezes por umas circunstâncias que precisavam chegar na gente, que é a gente que vai resolver na vida da nossa família, né? Deus vai resolver através de nós, quer dizer. Mas ficar sempre com a paz. E a paz é isso, não é ausência de lutas, mas a paz é um estado de confiança e de gratidão no Senhor. E é isso, minhas irmãs, essa é a palavra que eu vim trazer hoje. E esse é o mês de julho, sabe? Esse é o sétimo mês. E a gente já está no final de julho. Mas assim, eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha entrado no coração de vocês e que vocês descansem no Senhor, que vocês se lancem no Senhor, como se vocês estivessem no mar. O mar é uma coisa que lá no mar eu descarrego tudo, sabe? E mas que como você esteja diante do mar, você esteja diante do Senhor, falando assim, ó, Jesus, leve isso tudo. Leve como o Senhor leva esse sol que vai se pôr. Leve todas essas cargas, todos esses pesos, toda essa preocupação de que a gente está no meio do ano e que algumas coisas ainda não se cumpriram, que ainda algumas coisas não. Está tudo nas suas mãos, de verdade, Senhor. Não está mais nas minhas, mas está nas suas. Eu fiz o que estava ao meu alcance. E aquilo que eu ainda não consegui fazer, eu vou andar no passo da sua misericórdia, da sua graça, para eu conseguir fazer aquilo que implica eu fazer. Mas eu também te peço, Senhor, se o Senhor puder, me mande anjos, mande pessoas na minha vida que me ajudem, sabe? Tá muito pesado, eu não estou conseguindo, Senhor. Mas eu quero deixar aqui no Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando disso. Eu sei que o Senhor está cuidando desse ano de 2025. Eu recebi uma palavra linda.
que foi assim, ó, o que te faltou no começo vai te sobrar no final, e eu declaro para nossa vida. Só que Deus quer que a gente descanse para não nos sobrar. Até para sobrar, até para transbordar, uma coisa quando ela transborda é fluido, sabe, meus irmãos? É fluido. Bora parar de agir na nossa própria força. É fluido. Vamos nos relacionar com o nosso Aba e ser sinceras. Falar, Deus, tô muito cansada, eu tô muito. Como é que eu posso falar? Eu tô muito preocupada. Não é assim que o Senhor quer. Eu não quero ficar assim. Eu quero aproveitar do Senhor. Eu quero beber dessa fonte aqui. Eu quero dormir nessa fonte. Eu quero ter o sono da paz. Eu quero ter o sono reparador. Eu quero ter alívio. Eu quero ter refrigério, sabe? E essa luta não vai te matar, não, minha irmã. Essa luta não vai. Esse problema, essa questão, isso não vai te matar, não. Isso vai ser morto por Jesus. Jesus, ele pisou na cabeça da serpente. O que é esse problema? Eu sei que é coisa falar assim, né, porque a pessoa deve pensar, Ellen, você não sabe o que está acontecendo. Você não tem noção, não. Mas aqui também está acontecendo. Aqui também está acontecendo certas coisas. Mas esses dias eu resolvi virar para Deus, Deus, mas eu quero te agradecer, eu quero te agradecer. Porque Ah, poderia estar tudo acontecendo, bem? poderia estar acontecendo coisas muito piores. Frio. E o Senhor está me guardando. O Senhor está me Acho que não. instruindo. O Senhor está o Senhor está me melhorando. O Senhor está me polindo, sabe? Então é isso, minhas irmãs, essa palavra que o Senhor me deu. Sim, sim. Ainda dá tempo da gente descansar, ainda dá tempo da gente entregar, ainda dá tempo da gente falar assim: meu Deus, está nas tuas mãos. Eu descanso nos seus braços, papai, nos seus braços de amor. Eu estou escondida nele. Sempre quando pensar nisso, pensa assim: você envolta na luz do Senhor, naquelas asas de Deus, naquela fumaça que tem do trono do Pai. E você ali, ó, escondidinha, em posição fetal, guardada. E é assim que Deus está nos cuidando, nos guardando nos braços dele de amor. Amém, minhas irmãs? Obrigada, viu, pela minha oportunidade. E essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Irmã, você pode